Olá, crianças do terceiro ano, sejam bem-vindas, muito bom dia. O Senhor Jesus abençoe a nossa linda semana. Saúde para todos. Crianças, vamos aprender no capítulo 4 da disciplina de História sobre os meios de comunicação. Muito bem, esse é o nosso último capítulo. Vamos lá? Bem, crianças, em nosso cotidiano, utilizamos diversos meios de comunicação. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Tudo bem? Vamos lá. Na página 252, vamos encontrar diversos meios de comunicação presentes em nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para comunicar diretamente com uma outra pessoa. Bem, quem são esses meios de comunicação? Primeiramente, temos uma foto com um jovem conversando no celular. Bem, depois temos uma jovem, uma moça, sentada ali com o seu computador, se comunicando aí pela internet. Na próxima página, temos uma jovem senhora, uma mulher lendo notícias de uma revista. Muito bem. E logo em seguida, uma família assistindo a um jogo na televisão. Bem, crianças, vocês podem observar diversas formas de comunicação. Entretenimento também. Então, o celular, a rede de computadores, a internet, a televisão, revistas, enfim. Temos questão número 1 e número 2. Perguntas pertinentes que diz assim: quais meios de comunicação você utiliza no seu dia a dia? Primeira questão. Na segunda, em sua opinião, como seria a sua vida se não houvessem os meios de comunicação? Muito bem, crianças. Que importância que eles têm hoje para a nossa comunicação, não é mesmo? E qual desses meios de comunicação você mais utiliza? Utilizamos muito. Na página 255, temos outros meios de comunicação. Precisamente, vamos nos referir ao passado. O texto diz assim: os meios de comunicação têm história. Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias, utilizamos atualmente a comunicação entre pessoas distantes. A comunicação antes, criança, era difícil e demorada. Bom, temos aí os Correios. O serviço de entrega de correspondências foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. No Brasil, o serviço de correio tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo e enviar e receber mensagens, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Temos aí as cartas, dos primeiros meios de comunicação. Muito bem. Em seguida, temos os jornais e as revistas. Muito bem. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808, crianças, e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Em 1812, foi criada a primeira revista no Brasil, e se chamava As Variedades. Muito bem. Observem a imagem aí, do Gazeta do Rio de Janeiro. Olha que imagem, crianças. Muito bem. Bem, por que vocês acham que esse meio de comunicação, o jornal, facilitou a vida das pessoas? Você acha que sim?
Sim, crianças. Por quê? Todo mundo tinha acesso ao jornal. E o fato de maior parte da população brasileira nesse período não ser alfabetizada. Ou seja, muitas pessoas não sabiam ler e escrever. O jornal facilitava essa. Bem, outro meio de comunicação, crianças, era o telégrafo. Muito bem. Telégrafo era muito utilizado pelas Forças Armadas no Brasil. Há cerca de 160 anos, teve início o uso dos telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens às pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. Outro meio de comunicação foi o telefone. Bem, o primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877 na cidade do Rio de Janeiro. E a popularização desse meio de comunicação aconteceu lentamente ao longo de décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como das pessoas interagirem, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Bem, só reforçando para vocês, crianças, o telefone e o telégrafo permitiram que as informações fossem transmitidas de um ponto a outro com a maior facilidade, ou seja, com a maior velocidade. Facilitava essa comunicação entre as pessoas. Bem, outro meio de comunicação foi o rádio. A primeira transmissão de rádio aconteceu no Brasil em 1922 e ele foi se tornando cada vez mais popular. Tudo bem? Crianças, percebam, mais da metade da população brasileira nessa época não sabia ler e nem escrever. Esses meios de comunicação eram poucas alternativas para que as pessoas tivessem acesso a esses tipos de informações. Bem? Outro também era a televisão. A televisão, né? A primeira rede de televisão brasileira, chamada TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950. E depois teve transmissões televisivas que eram feitas ao vivo em alguns programas, tá? Elaborados com uma audiência que era pequena. Ok? Então, ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis. Nas próximas páginas, vocês terão duas atividades, tá? Uma atividade de exercício e outra um roteiro de entrevista que vocês irão fazer, crianças. E na próxima página, seguida, página 260, nós vamos falar sobre a internet. Bem, agora vamos falar dos meios de comunicação na atualidade. No nosso tempo, né, crianças? Enfim, a internet é uma grande rede que interliga pessoas de diferentes regiões do mundo, por meio de computadores, celulares e outros aparelhos conectados à internet. É possível acessar uma enorme quantidade de informações em forma de textos, sons, imagens e vídeos. No Brasil, a internet passou a ser disponibilizada para acesso público a partir de 1995. Atualmente, a internet está presente no cotidiano de milhões de brasileiros que utilizam para diversas finalidades, como se comunicar, estudar, entreter. Ok. Crianças, embora milhões de pessoas estejam conectadas à internet no Brasil, ainda é grande o número de brasileiros que não possuem acesso a essa rede. E isso dificulta o acesso de milhões de pessoas ao conhecimento e à cultura. Agrava ainda mais as desigualdades existentes no país. Bem, a internet é muito útil para realizarmos diversas atividades em nosso dia a dia. Porém, é necessário tomar alguns cuidados para fazermos bom uso dela. Não é seguro conversar com pessoas que não conhecemos, nem divulgar informações sobre a nossa vida. Bem, temos que ter muito cuidado.
Tem algumas perguntas nessa página. Você costuma utilizar a internet? Você vai responder. Bem, crianças, na página 261 nós falaremos sobre acessibilidade nos meios de comunicação. Vocês lembram que nós falamos de acessibilidade no capítulo passado sobre os meios de transporte. Vocês lembram? Pessoas com deficiências tinham problemas na locomoção de um lugar para o outro. Não foi isso? Bem, falaremos de acessibilidade nos meios de comunicação agora. Pessoas com algum tipo de deficiência podem ter dificuldades para utilizar certos meios de comunicação. Para superar esse problema, foram desenvolvidas diferentes tecnologias. Observe alguma delas. Por exemplo, o primeiro, vocês estão vendo aí, né? Uma pessoa com deficiência utilizando aí um livro. E esse livro está em braille. Muito bem. O que seria o braille? O braille é um sistema de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual, criado pelo francês Louis Braille há cerca de 190 anos. Os textos em braille são escritos com símbolos em alto relevo e a leitura é feita com a ponta dos dedos, como mostra a fotografia ao lado. Bem, outro meio de comunicação podem ser utilizados com pessoas com deficiência auditiva também. Estão os dispositivos de telecomunicação para surdos, como mostra aí o retrato ao lado. Esses dispositivos permitem que as pessoas com deficiência auditiva se comuniquem por meio do telefone, digitando mensagens que serão faladas por um programa específico. Muito bem. Bem, diversas tecnologias permitem o acesso de pessoas com deficiência aos conteúdos da internet. Algumas ferramentas permitem, por exemplo, que as pessoas cegas ouçam um texto ou que pessoas surdas se comuniquem por meio de chamadas de vídeo em smartphones, como mostra a fotografia ao lado. Que bom, né, crianças, que o meio de comunicação veio trazer todas essas informações, trazer toda essa facilidade para a gente. Muito bem. Bem, no último capítulo, lá no finalzinho do capítulo, vamos lá ao que eu estudei. Você estudou sobre os meios de comunicação, quais são os meios de comunicação no passado, quais são os meios de comunicação hoje, na atualidade. Falamos um pouquinho da internet, né? Que é um meio muito ágil e prático, mas é importante ter cautela ao utilizá-la. Falamos das pessoas com deficiência que precisam dos meios de comunicação.